Boa noite a todos. Boa noite Elis, boa noite Luz de Gaia, boa noite, mais uma live para a gente poder falar um pouquinho sobre, hoje eu vou falar um pouquinho sobre canalização estelar, como é feita a canalização, como que ela lida, né, com esse processo consciencial dessa nova era, dessa era de ouro, dessa era dourada, como os seres chamam. Para começar, eu vou usar um PIN para nos sintonizar num astral positivo, leve e de muita sabedoria. Que os seres estelares estejam conosco hoje, que todas as egrégoras de conhecimento, de luz estejam conosco para que nós tenhamos uma boa live, né? Vocês estão me escutando direitinho, legal? Alguém pode aí me responder se pode, se tá legal, o som. Ô, Thaís, Denise. Obrigado, Diego. Miriam, boa noite. Então, pessoal, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre como que é a canalização estelar, tá? Como que ela surgiu. Depois que eu falar, quem quiser entrar, né, colocar aí quiser participar falando de um relato, falando como é que foi essa canalização para você, o que ela proporcionou, né? Vamos fazer uma live interativa. Vamos fazer uma live onde a gente possa conversar entre nós mesmos e poder criar essa egrégora tão bonita, uma egrégora virtual, vamos dizer assim, né? O meu nome é Alec de Cian, Alec porque depois do meu despertamento eu pude receber o conhecimento de que eu era uma consciência estelar, né? E depois dessa consciência estelar vieram muitas outras informações que para mim foi uma surpresa, porque apesar de eu já trabalhar com terapias integrativas, terapias energéticas, vibratórias, multidimensionais, ser psicólogo, trabalhar também do lado da psicologia clínica, paralelamente a esses trabalhos, eu nunca tinha assim escutado muito, como muitos de nós, né, muitos das sementes estelares, sabia o que significava ser uma semente estelar, o que significava esse conteúdo de informação em relação aos estelares, mas de uma forma muito, muito intrínseca ao indivíduo, né, às pessoas. Nós tínhamos muitas informações vindas da ufologia, que foi algo muito, muito precioso, porque trouxe todo um conhecimento consciencial sobre a existência de algo para além das consciências espirituais, né? Eu quero colocar bem claro que eu não trabalho com consciências espirituais, eu trabalho só com consciências estelares. Tenho informação e conhecimento muito substantivo, muito concreto, né, em relação a esse lado do conhecimento. Estudei muitos anos magia, estudei teosofia, astrologia, fiz muitos cursos, mas nada me trazia. Obrigado, Niriam, obrigado. Muito obrigado pelo reconhecimento. Niriam é uma pessoa muito especial, uma semente muito, muito especial.
e andromedana, que eu adoro conversar com ela, como todos os andromedanos, que tem uma energia fantástica. Então, só para a gente alinhar o nosso pensamento, né? Depois da pandemia do Covid-19, muita coisa foi acontecendo, esse tempo foi um tempo em que as pessoas puderam estar consigo próprio, até pelo impedimento da questão, né, do contágio dos vírus e tudo. Então essas pessoas acabaram tendo relação muito próxima com informações que até então não tinham. E começaram a procurar por si só essas informações no YouTube e nas redes sociais, que trouxeram conhecimento muito grande, muito maior do que os conhecimentos que a gente tem do início do milênio, desse novo milênio para trás. Então, a internet ela nos possibilitou também entrar nesse mundo virtual, onde nós podíamos, né, e podemos estar em contato com experiências de outras pessoas. Isso é muito importante, né? Não só para o lado estelar, mas também pela questão dos direitos individuais e coletivos, porque outras pessoas também tiveram contato com experiências que até então elas achavam que só elas tinham essas experiências. Então eu fui uma dessas pessoas, fui à procura do meu despertamento. Eu sabia desde pequeno que alguma coisa estava faltando em mim, eu não me sentia completo, né? Como muitos depois, quando comecei a fazer as canalizações, vamos dizer, 99% das sementes estelares também se sentiam da mesma forma que eu me sentia. Eu não me sinto especial, eu acho que ser uma semente estelar não é algo especial, é algo mais, alguma coisa a mais que tem no nosso planeta. O nosso planeta ele contém várias e várias informações, várias e várias questões que envolvem, né, a relação da nossa origem, que ainda muitos desconhecem, mesmo com todos os conhecimentos sobre magia, sobre teosofia, sobre teologia, sobre arqueologia, a gente sempre fica sabendo de algo diferente, de algo a mais. Isso é muito legal, né? E eu tenho aprendido muito, muito mesmo com a canalização estelar, porque ela me traz conhecimentos e uma forma de olhar essas ciências de um outro prisma. E isso para mim tem sido muito gratificante, porque além disso eu tenho entrado em contato com pessoas de diferentes formas, de diferentes raças, diferentes culturas, diferentes países, e todas elas têm o mesmo relato. Nunca eu me senti como se esse planeta fosse o meu lugar. Apesar da gente estar aqui para poder vivenciar, né, a roupagem humana, a vivência humana, a gente não se sente isso. E o que é isso, não se sentir, estar nesse lugar, né? A psicologia traz várias informações, que é uma ciência que eu amo demais e trabalho também. Eu quero deixar bem claro que a psicologia ela tem o seu lugar na ciência, tá? E as questões estelares têm um outro lugar. A gente não vai aqui transversalizar, vamos supor assim. Vamos trazer um pouco, pode ser que a gente possa trazer até um pouco de conhecimento em relação a alguns conceitos que às vezes está para além da psicologia, como da psicanálise ou a psicologia sistêmica, arquétipa e assim vai. Mas o que eu quero trazer é a questão estelar, que para mim foi um divisor de águas. Foi algo que me trouxe uma completude muito grande de como ser o Alexandre, né? Como nome terreno, o Alexandre Nabor, aqui, neste momento, e como o Alexandre se vê como esse nome dado pelos estelares de Alec Tzian.
A canalização, ela é um suporte, é um conhecimento, tá? Que você pode obter através de vários caminhos. Você tem a canalização estelar, que eu estou desenvolvendo, né? Na interpretação das fotos, porque a foto, segundo a ciência elementar dos seres estelares, a foto ela contém fóton, e o fóton é um material riquíssimo para poder desvelar, neste momento em que estamos na quinta dimensão, essa possibilidade desses seres que antes e sempre estiveram aqui, mas que nós, não tendo consciência ainda da existência deles e não tendo a habilidade de poder compreendê-los e de poder vê-los, né, eles estiveram esse tempo todo numa dimensão em que não era possível por causa de vários fatores intrínseco à nossa história terrena. Tem outras formas, como a canalização de símbolos. Eu canalizo, né, símbolos que é dado por eles. Esses símbolos eles são multidimensionais, então eles têm uma força, uma habilidade de lidar com as dimensões astrais e as dimensões dimensionais, que são coisas diferentes. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos lá. A Preta Pitt, ela fala assim: quando eu tinha 4 anos, eu via 3 seres na lavanderia e no pé de café. E eu tinha medo, porque falavam por pensamento e não tinha só um formato diferente, como a textura da pele. Só agora descobri que são. Exatamente, tá? Esses seres, eles são diferentes. Todos os seres estelares são diferentes e não são parecidos conosco, tá? Segundo o que eles me colocam, que os seres que são colocados pela mídia e por muitos que a gente vê nas figuras, né, com figuras humanas muito refinados, e aí você vai ver o refinamento dentro de um sistema mesmo humano, que tem a ver com a classe, que tem a ver com raça, e você vai ver sempre pessoas brancas, de olhos azuis, loiras. Claro que você vai ver de outras raças, os negros, os índios, mas você, na maioria das vezes, você vê branco. Por exemplo, os pleidianos. Os pleidianos, todos os seres pleidianos que eu vejo, né, que eles se colocam como pleidianos, eles não são como são pintados ou são demonstrados nas figuras midiáticas. Eles não são loiros, eles não têm olhos azuis, eles não têm semblantes humanos, não tem. Os únicos que têm um pouco parecido conosco são os Anunnakis. Os outros seres não são, e assim mesmo eles são muito diferentes. Eles têm estaturas diferentes, eles têm portes diferentes, o rosto é diferente, tudo é muito diferente, como eles dizem. Nós somos um protótipo criado pelos seres estelares para esse planeta, para habitar este planeta, por causa do ambiente, por causa de todos os fatores biológicos, químicos e físicos. E esse ser humano que é nós, ele não vai se modificar por milhões de anos ainda. Milhões seria exagero. Por muito tempo, vamos colocar assim, até que a Terra tenha o seu próprio desenvolvimento, para que o próprio ser humano tenha a possibilidade de poder mudar a sua estrutura genética para poder habitar num planeta que vai ser diferente, como foi em outros planetas. Tá bom, Preta Pitt? Então, basicamente, esses seres, eles são diferentes, né? Muitas das canalizações que eu faço, então a canalização, vamos voltar lá, a canalização, a pessoa me manda fotos. Eu comecei a fazer a canalização do seguinte foto: todos os meus experimentos foram feitos através da transcomunicação rudimentar, tá? Eu comecei a fazer experimentos como
um cientista que sou, comecei a fazer experimento, primeiro com fumaça, tirando fotos das fumaças. E aí eles me deram essa dica, né, porque eu não conseguia vê-los, então eu entrava num processo de mistificação, de negação. Eu achava que aquilo é coisa da minha cabeça, eu destituía tudo aquilo, eu não queria trabalhar com aquilo, porque eu achava que era tudo coisa da imaginação da mente e tudo mais. Então eles me deram a missão a Rolux. E no início da missão foi tentar ver esses seres através dessas pigmentações. E aí as pigmentações que o fóton pegava poderia ser na água, poderia ser da fumaça, do vapor. Aí eu comecei a trabalhar também com o espelho, porque o flash batia no espelho e voltava, e quando voltava ele pegava esse pigmento. Agora é importante ressaltar que esse pigmento, né, é como se fosse uma projeção, tá? Projeção mesmo, como projetor de filme, de imagens que a gente tem. Por quê? Porque eles têm um mecanismo, uma tecnologia, e aí eu geralmente coloco isso, mostro nas canalizações, que eles têm essa tecnologia que projeta os seres quando tem esses pigmentos, e aí você consegue vê-los, tá? É diferente quando você consegue fotografar o ser em uma outra dimensão, como eu já tenho algumas fotografias assim, que eles aparecem nas fotos, porque eles conseguem fazer com que um tipo de graduação da sua energia para que essa foto possa pegar. A Lê Fernandes fala assim: eu, quando era pequeno, sempre via luzes de madrugada na janela do quarto. Eu viajava muito para espaçonaves deles. Já tive muitos contatos astrais, bem várias raças estelares. Sim, quando a gente dorme, todos nós que somos sementes estelares, de alguma forma, nós nos encontramos com a nossa família estelar ou a nossa egrégora para poder exercer a nossa missão ou para poder adquirir algum outro conhecimento. Então, essa interação com eles, você traz, quando volta, a sua consciência fractal, ela volta, a fractal é a consciência do eu, volta para o corpo, e quando ela volta para o corpo, ela volta com as reminiscências, com as lembranças. O corpo, a mente, o cérebro, lê isso como símbolos, porque ela não tem estrutura identificatória na cultura para poder dar uma leitura mais precisa. Então, ela vai ler isso como ela consegue ler. Então, ela pode ler como monstros, como animais que te pegam e vão te morder, ou então você está preso numa estação de trem, alguma coisa nesse sentido. Porque a mente, ela não tem essa estrutura. E aí você pensa que isso é um sonho, pensa que é um pesadelo, e não é, são só lembranças. Então, eu trabalho então com a canalização estelar e a canalização estelar através das fotos que eu faço das pessoas que me enviam as fotos. E aí, essa canalização, ela tem um momento específico, por isso que às vezes demora para eu fazer, tá? Por quê? Porque eu consigo fazer 2 ou 3 canalizações estelares por dia. E porque ela exige muito de mim, muita energia de mim por causa da concentração, por causa da minha egrégora, que está ali me mostrando o que é, o que não é, discernindo esses seres. Então, de alguma forma, eu fico meio como se estivesse hipnotizado naquilo que eu estou fazendo. Então, cada dia eu não trabalho sábado e domingo, porque são os dias que eu tenho que tirar para mim, que eles dizem, né, para eu sair, renovar a minha energia, e nem feriado. E trabalho de sábado e domingo, entro às 10 da manhã e vou até às 9 da noite. Então, esse trabalho, eu recebo as fotos, vou colocando dentro de uma fila, e cada um que vai chegando o dia daquele ali, eu faço canalização, faço meu ancoramento de manhã e começo a canalização.
A canalização, eu começo a pegar todos os seres que estão ali, e através dos seres eu vou atrás da identidade astrogenética, que é uma esferazinha que aparece às vezes colorida. E ali eu consigo ver se a pessoa tem uma missão ou não, se ela já está cumprindo essa missão. A missão ela pode ser cumprida de duas formas, pode ser quando está dormindo ou quando está acordado. E aí, acabando, eu entro em contato com a pessoa e falo para ela como que é a canalização através de áudio, explicando as fotos. Então, quando acaba, eu peço uma contribuição por causa desse trabalho, porque eu acho que todo trabalho ele tem que ter uma troca, né? E a troca é esse tempo que eu dedico muito ao trabalho. É um trabalho muito minucioso. Então, é uma doação que as pessoas fazem como um ato de gratidão ao trabalho que eu estou desenvolvendo. Tem pessoas que não pagam, tem pessoas que não pagam, não doam, tá? Ignoram totalmente esse trabalho. E, enfim, é um trabalho que eu vejo como um trabalho qualquer. Eu não trabalho com nenhuma perspectiva religiosa, nenhum olhar religioso. Tudo que eu faço é no sentido tecnológico. Eu trabalho com os seres estelares através da tecnologia que eles me acessam e que eles me disponibilizam. Então as placas, por exemplo, que eu canalizo, que são placas multidimensionais para trabalhar com vários processos emocionais, físicos. Esses já dei até um curso e provavelmente darei outro curso, e essas placas elas são utilizadas no trabalho radiônico, né, dos terapeutas, e tem dado muito resultado, tem dado muito êxito em relação a isso. Há pouco tempo, né, eu comecei a trabalhar com eu comecei a canalizar um comando estelar Arholux. O comando estelar Arholux não é um comando especial, não tem nada a ver com um comando galáctico, nada disso. É um grupo de seres estelares que trabalham com uma função multidimensional de cura, livramento e alívio humano, tá? Dentro da perspectiva da ciência elementar, que é a ciência que estuda as consciências humanas. É um estudo das ciências universais, só que eles se limitam a me passar informações das consciências humanas, né? Então, é essa consciência que está dentro de um corpo, que é uma potência, que ela é emprestada de um outro corpo estelar, e que ela tem todo um trabalho voltado para o equilíbrio da consciência espiritual com a consciência estelar, com a consciência fractal do eu, para que quando esse corpo não existir mais, essa consciência estelar possa levar com ela a consciência espiritual, tirando do sistema de Sansara, e a consciência fractal, tirando do sistema de Matrix, para que essa consciência vá com eles, com essa consciência estelar, e ela tenha a oportunidade de sair desse planeta prisão, tá? E ela tenha outras existências, ela continua num processo de atividade de crescimento, porque toda a consciência estelar, a consciência do eu fractal, ela é constituída pela consciência espiritual e a consciência estelar. Essa consciência estelar, ela consegue estar num corpo humano por causa de uma linhagem de descendência, desde que esses seres estavam na Terra, porque toda semente estelar é, na linhagem, um descendente desses estelares por causa dos híbridos que nasceram, né, dessas relações entre estelares e humanos. Então, essa consciência de lá até hoje, ela vai vindo, a consciência espiritual, ela vai vem, adquirindo experiências de várias consciências do eu,
presa a esse mundo que é o mundo de Sansara. Então, é como se eles estivessem vindo para cá para poder ascender essa consciência espiritual que já está aqui há muito tempo, que faz parte da astrodescendência deles. Se tiver alguém que queira entrar nessa live para poder falar um pouquinho comigo, seja bem-vindo, tá? Eu não tenho muito habilidade aqui, mas eu acho que vocês têm uns convites, né, que dizem assim, perguntando se pode entrar ou não, e eu que aceito. Se alguém quiser, por favor, entre e a gente, para dizer um pouco como foi essa canalização para ela, o que aconteceu, se ela gostou, se não gostou, se foi interessante. Acho que é importante as pessoas, né? Eu sei porque elas me dão um retorno disso, né? Muitos ficam muito assustados com o conteúdo de informações que tem, às vezes até mesmo por poder ver esses seres, porque é um dos objetivos, né, da semente estelar, é um dos objetivos da missão Arulux, é fazer com que essas sementes, assim como eu tinha, né, dúvida da existência estelar, muitas outras sementes também têm essa dúvida. Então, o meu trabalho voltado mais para essa possibilidade dessa existência, né? Mostrar essa existência através da configuração das imagens. Thaís, as placas, elas são desenvolvidas por um trabalho, por exemplo, essa aqui, ela tem um trabalho de cura, livramento e alívio. Então, geralmente, as pessoas que já trabalham com a radiestesia ou a radiônica, né, elas podem ativar essa placa, né, da seguinte forma: conforme for a pessoa, né, e a sua intuição, que é muito importante na hora de um trabalho multidimensional, você pode colocar a pedra correspondente àquele tratamento que você está fazendo com a pessoa. Você pega o pêndulo, que é um instrumento onde ele vai te ajudar nesse processo, e aí você ativa ele com um comando, tá? Você bota o nome da pessoa, que é um testemunho, como um trabalho mesmo de radiestesia, só que esse trabalho é um pouco mais de radiônico, porque ele é feito com uma placa multidimensional, e ali ele tem todo um trabalho que vai ligar ao comando Arulux, né? E o comando Arulux, ele vai trabalhar toda essa questão com a equipe de estelares que compõem aquele trabalho. Essa placa, ela é desenvolvida por mim, foi desenvolvida nesse curso também, junto com esse curso de vibração em radiação vibratória energética multidimensional. Então ela tem muitas outras funções. Ela tem, por exemplo, de prosperidade, fartura e abundância. Esse aqui, curas, livramentos e alívios para pets, tá? Tem esse aqui, alívio emocional para pessoas que têm o autismo e similares, né? O espectro do autismo. Quero colocar bem claro que ele não substitui tratamento médico em hipótese nenhuma. Nenhuma placa substitui nenhum tratamento médico nem psicológico. Tá? Ele só trabalha na questão dos corpos sutis, multidimensionais. Só isso. Tem essa para limpeza multidimensional. E tem essa aqui que é de livramento para álcool e droga. E tem também outras. Tem esse aqui que é para garantia de emprego, né? E eu também faço mesa radiônica para as pessoas que trabalham com radiestesia. E aí, quando eu faço um paper, né, que eu dou
Se a pessoa fizer uma doação, por exemplo, mais de R$100 na sua canalização, ela ganha o paper que vem informações da identidade astrogenética dela e cósmica. Ali, geralmente, eu faço, na canalização, um símbolo de força hierárquica, estelar. Esse símbolo ele serve para colocar numa mesa, por exemplo, radiônica, em que a pessoa já trabalha com isso. E ali eu coloco uns instrumentos de radiestesia junto. Tem outra mesa que ela é canalizada para a pessoa. E aí eu canalizo para a pessoa trabalhar com os códigos de luz que vão ser parecidos com esse que vai surgir na hora da canalização, tá? Conforme aquela semente estelar. Então, se a semente estelar for, por exemplo, um Carian, né, uma Carian de origem aviária, um siriano, eu vou canalizar a mesa conforme o trabalho que ela vai desenvolver como Carian, tá? E assim sucessivamente, andromedano, arcturiano e tudo mais. Além dessas canalizações, eu também tenho canalizações que são mensagens, que são dadas pelos seres estelares, geralmente de Sírios. Muitas das mensagens eu vou na história para tentar ver se realmente é aquilo que ele me diz, ou se tem alguma ligação, algum fator que tem a ver com aquilo ali, e aí eu coloco a mensagem. E quando tem a ver, por exemplo, eu fiz uma canalização que fala sobre a cidade de Atlântida e Lemúria, né, que tem a ver com os arcturianos e os pleiadianos. Eu me senti um pouco incomodado por ser siriano, por estar falando de outros seres estelares, apesar de ser uma canalização estelar vinda dos seres de Sírios, né, com a autorização deles. Isso é importante, com a autorização deles, né, porque senão não consigo, eu não consigo canalizar porque são bloqueados. E aí eu peço para que na minha canalização energética, que eu faço todos os dias, uma meditação que eu faço todos os dias para alimentar os meus corpos sutis de energia, quando acaba eu vou fazer os experimentos da canalização energética através dos instrumentos ali de fumaça, no espelho, como muitas pessoas veem aí no meu Instagram. E aí eu pedi a eles que pudessem vir para confirmar se realmente esse trabalho, essa canalização foi autorizada por eles. E aí eles vieram e apareceram nas fotos, né? Claro que não é uma imagem 1000, né? Como eu falei, pigmentação. Você, ao perceber, né, ao estar conectado com a imagem, você começa a perceber que aquilo ali não é mais fumaça, né? Que aquilo ali é o ser. Aí você vê o ser, e o que dá mais base desses seres são a simetria, né? do olho com a boca, e aí você vê um pouco a cabeça, com aquilo que você identifica como ser estelar e tudo mais. Aí então essas mensagens geralmente elas têm esse conteúdo, né? São canalizadas por Ramzon, que é um ser estelar de Sírios, é um mensageiro. Tem Zygon, que é eu chamo de Glu, mas ele é um ser muito parecido com aquele ET do filme do extraterrestre, né? Eu tenho a foto dele que eu consegui canalizar. Ele estava do meu lado e eu não via, mas a foto pegou. Não sei se vocês vão conseguir vê-lo aqui, ó. Os dois olhinhos aqui, a boca dele, que também está lá no meu Instagram, tá? Então, a Thaís está dizendo que nas fotos dela ela conseguiu ver certinho os mentores felinos, né? Geralmente, Thaís, muitas pessoas, quando na foto sai até o próprio rosto, tá metamorfoseado. Porque o que acontece? Como você tem, né, quero botar bem claro, pela informação
da canalização, da ciência elementar vinda por eles, tá? Eu não quero aqui trazer nenhum desconforto religioso, nenhum desconforto em relação a vários outros canalizadores que trazem informação. Não, só estou trazendo a informação que foram me dada. Assim como do lado espiritual tem as psicografias, do lado estelar tem as canalizações, que são downloads que vêm como bloco de informações. Então, ele sim, ela está dizendo que mostrou as orelhas, né? Tem uns que vêm assim muito nítido, é como se fosse uma fotografia mesmo, tá? É raro, mas dá para ver, tá? Então, o que acontece? Você tendo uma consciência estelar, uma consciência espiritual, a sua consciência do eu, que é a consciência fractal, ela vai ter essas duas junções. Então, o seu rosto, na consciência fractal, vai ter característica estelar e humana. Então, tem pessoas que metamorfoseiam o rosto, né, numa orientação que eu estou dando, ou então na foto que me mandam. A foto, gente, não tem nada de especial. Ela passa só por um filtro fotográfico, que é escurecimento. Eu só escureço a foto, vou escurecendo ela aos pouquinhos, só para a gente poder ter uma visão mais precisa, né, dos seres. Só isso, não tem manipulação nenhuma. A foto que qualquer um pode fazer isso, tá? Eu não sei se qualquer um vai ter o arcabouço de sua própria interpretação vinda dos estelares, da sua egrégora, porque eu tenho um trabalho voltado com isso. Eu tenho a autorização deles para fazer esse trabalho, né? Então, quando você, por exemplo, vai fazer uma canalização e você vê esses seres e falam, você tem que ter todo um trabalho, todo um arcabouço por trás, que é um trabalho de ancoramento, trabalho minucioso com as energias. Você tem que ter muito cuidado com as questões energéticas, porque você está lidando com seres que são astrais e multidimensionais, que são dimensionais. Multidimensionais somos nós que entramos em contato com todos esses seres. Eles são dimensionais. Os seres dimensionais, os seres astrais, que é um trabalho muito, 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 não vou dizer perigoso, não é isso, mas é um trabalho que exige muito respeito, né? Eu tenho um respeito imenso por todos eles. Tenho um respeito imenso por todas as pessoas, por todos os seres que compõem e que se mostram nas fotos. Para mim não existe nenhum ser feio, porque se eles já me mostraram o meu rosto como fractal, e o meu rosto, se eu for pensar também, eu sou igual a eles, então eu também sou feio. Então eu não os vejo com a ótica, né, de um narcisismo, né, de uma questão muito estética. Então, para mim, todos eles são lindos. Cada um tem sua própria potência, sua própria energia, seu próprio ser, porque cada um vive, se for no astral, vive em planetas diferentes, vive em lugares diferentes, com culturas diferentes. Se for dimensão, também, vibratoriamente, eles são diferentes. Então, eu acho todos eles lindos. Os mais, na nossa estética, pode ser assim, os mais próximos ao que a gente chamaria de monstro, por exemplo. Para mim, eles são lindos, tá? Eu não tenho nenhum problema com eles. Eu até lido com as energias. Hoje eu já consigo discernir até as energias positivas das negativas, né? Então é um trabalho muito que exige muito cuidado, né? Porque você lida o tempo todo com essas energias. Por exemplo, a canalização que eu fiz sobre as cidades de Atlântida e Lemúria, eu estava dormindo e eu fui acordado 3h30 da manhã para poder fazer esse trabalho, escrever a canalização, porque o download não tem tempo, não tem hora,
porque eles estão para além do tempo do tempo e espaço. Então o download vem, me acorda, o que eu estiver fazendo, se eu estiver dentro do ônibus, eu paro o que eu estou fazendo e escrevo. E depois eu vou corrigindo, né, o português e tudo mais, porque é muito rápido. E aí ali eu faço a canalização. Então isso acontece muito rápido, que é diferente da canalização estelar feito com as fotos. Então, quando ela não é uma semente estelar, Love, ela não aparece a identidade astrogenética dela, tá? Aquela esferazinha colorida não aparece. Geralmente não aparece estelares, parece seres multidimensionais de crenças dela, parece seres elementais, parece espíritos, muitos ancestrais daquela pessoa. Essa pessoa ela pode não ser uma semente estelar, mas ela pode ser uma semente intraterrena, que aí parece a identidade astrogenética e a egrégora que ela compõe são de intraterrenos e não estelares. Então isso se diversifica muito nesse trabalho, tá? Eu não sei se alguém fez mais uma pergunta e eu não respondi. Também queria responder essa pergunta da Tati. Qual é a pergunta da Tati? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. E quando a pessoa te manda foto e não é uma semente estelar, o que acontece? Eu acabei de responder, né? O Michel, que eu estou compondo, pessoal, estou contando isso de antemão para vocês. O Comando Estelar, ele escolheu algumas pessoas para compor um curso, que foi o primeiro curso multidimensional. E dali foi composto desse primeiro foi criado um trabalho de ativação das sementes estelares. O que significa isso? São sementes estelares que sabem que são sementes estelares por causa da canalização estelar, mas não tem um vínculo. Não consegue entrar em contato com a sua missão, não consegue entrar em contato com a sua família estelar. Então, esse comando estelar, junto com um dragão dourado de transmutação, nós fazemos um trabalho de ativação dessa semente estelar. Esse trabalho ele vai começar, tem uma equipe que faz esse trabalho de limpeza, hipnose, e depois passa por uma mesa específica do dragão dourado, que é o Michel, que é responsável por isso, e ele ativa isso, a identidade astrogenética dessa semente estelar, que está lá desativada e que não tem nenhum trabalho feito. Isso não torna a semente estelar especial, ela não vai ser super-herói de uma hora para outra, não é isso. É ela se sentir mais acolhida dentro da estrutura terrena, para que ela possa ter acesso e possa ter suporte para poder compreender melhor, consciencialmente, o lugar dela aqui, como semente estelar, tá? Porque muitas pessoas, vai ativar, eu vou começar a ver seres. Não é essa forma. Ela pode até começar a ver os seres, mas é tudo um processo, é tudo um desenvolvimento, não é assim de uma hora para outra, tá? O Michel fala que eu tinha noção de alguns fractais que fui, não sabia a minha origem. Quando fiz o trabalho, soube realmente qual origem sou. Gratidão, Ale. O Michel ele tem um relato muito legal, não sei se eu poderia falar do relato. Michel, não sei se eu posso falar do relato que você teve na cidade de Fátima, né, que foi um relato assim para mim surpreendente. Eu fiz a canalização do Michel e eu descobri que o Michel era um dragoniano e ele não tinha noção de que era um dragoniano. E aí ele me relata, depois que eu tinha feito a canalização dele, tudo, que ele teve uma experiência, que ele foi ele morou em Portugal e ele foi com a esposa dele
ao território de Nossa Senhora, né, o Santuário de Fátima. E quando ele entra no Santuário de Fátima, ele vê 2 dragões na porta do santuário. Ele se assusta com aqueles dragões. Ele sai de lá porque ele tinha uma cultura, né, dentro da cultura dele, ele acreditava que dragões era coisa de demônio, era coisa que tinha a ver com coisa ruim, coisa negativa, com as crenças limitantes. Por isso que é importante você fazer esse discernimento das crenças limitantes, tá? E aí ele sai do santuário muito assustado pelo que ele tinha visto, né? Isso bem antes dele, né? Acho que faz uns não sei quantos anos. Michel, se você puder botar aí quantos anos fazem isso para trás. E aí ele sai, vai andando, e ele escuta na mente dele esses dragões falando com ele de que eles eram os grandes guardiões do Santuário de Maria. E isso aí ele guardou com ele deixou isso por muitos anos. E quando eu fiz a canalização estelar dele, foi em 2019 que ele está colocando, eu coloquei isso para ele, e aí ele não teve dúvida de que ele era um dragoniano. E por isso ele entrou em contato com esses dragões, por isso que os dragões falaram com ele, né? Porque os dragonianos têm muita ligação com os próprios dragões, são seres diferentes, tá? Os dragões e os dragonianos vivem no mesmo orbe. Orbes são planetas sutis, são planetas de energia, eles não são mais físicos. Os dragonianos são seres altamente evoluídos, tá? Eles já vivem em orbes, na constelação do dragão. Toda constelação tem o seu lado positivo e seu lado negativo, assim como a nossa, tá? Os dragonianos vivem nesse lado positivo. Nós, por exemplo, do planeta Terra, estamos num planeta negativo. Nós somos os únicos do nosso sistema ainda que hostil à sua própria raça, que mata a sua própria raça, que destrói o seu próprio meio ambiente em função de um poder, em função de um controle que faz parte desse planeta, que é a Matrix e Sansara, enfim, muitas outras coisas. E nosso objetivo um dia é chegar a se tornar, então, um planeta positivo, né? E ele depois dessa canalização, ele começou a ver muitos dragões. Hoje ele trabalha muito com os dragões. A mesa de ativação foi muito bonito. Eu tive na minha canalização estelar, eu recebo a imagem de um dragão dourado. E ele se coloca para mim dizendo que ele seria responsável pela ativação dentro da missão Rolux, da ativação das sementes estelares. E aí eu vou para as fotos, tiro a foto dos meus experimentos que eu faço e o dragão dourado está lá. E ele, na minha mente, ele me pede para enviar para o Michel. Eu envio para o Michel e falo para o Michel: olha, Michel, eu acho que você que vai estar responsável por isso. Michel me manda umas fotos que ele tinha tirado de um dia que ele tinha saído. E na foto, o dragão dourado aparece lá também. Né? Assim, o sol radia assim, e ele está assim, muito próximo do Michel. Eu falei: Michel, sem dúvida, é você que vai ser o responsável pela ativação da placa. Eles escolheram você. E aí eu faço a mesa, canalizo a mesa para ele e mando para ele, e ele recebe a mesa. Então o dragão dourado, ele é um grande ser estelar do astral e que vai trabalhar essa questão da ativação das sementes estelares. Junto com a Annelise, que a Annelise é a esposa dele. A Annelise faz um trabalho com mandalas multidimensionais de limpeza. Então, geralmente, quando as sementes estelares sofrem de algum assédio por parte negativa, de reptilianos, draconianos ou outros seres, eu envio para ela, né, para que ela possa, dentro dessa proposta, fazer toda uma limpeza para ativação, né? E agora
está entrando mais uma componente que vai trabalhar com a hipnose dessas sementes estelares para poder se auto-reconhecer, né, dentro dessa proposta. Então, é um trabalho muito minucioso, é um trabalho que exige muito respeito, muito cuidado, porque nós agora que estamos começando a entrar, né, já estamos na quinta dimensão, e ela vai se estender por ela fecha, né, ela começou ano passado, e está fechando o seu início, ciclo, em julho agora. E aí, a quinta dimensão mesmo começa quando fecha o ciclo e vai por muitos e muitos anos, assim como foi a quarta dimensão. Vou falar um pouquinho das dimensões, tá? Para vocês entenderem. Os seres estelares criaram o ser humano. Os seres de Antares, junto com a fonte criadora, criou a consciência espiritual para emanar o corpo e dar a ela a potência da criação da inteligência, que são as cognições superiores, processo de memória, processo do raciocínio. Todos os outros seres ajudaram na construção desse ser. Então, uns ajudaram com as emoções, outros ajudaram, os Shankyons ajudaram com a formação da inteligência em si, tá? E assim por diante. Esse ser foi construído e ele começou a viver muito tempo com os seres estelares. E aí quem tiver muito interesse, tem lá algumas mensagens que falam sobre isso no blog. Eu não vou me estender muito tempo aqui para a gente não ficar uma live muito grande. Então, essa consciência espiritual, ela dá essa possibilidade, essa potência da cognição superior, que é diferente dos animais, que tem também uma cognição que não é superior ou inferior, não é num processo hierárquico, é só na construção da percepção, tá? Então, antes, quando esse ser foi criado, ele não tinha consciência dele próprio, então era aconsciente. Ele estava lá, mas ele não tinha consciência da sua existência. A unidimensionalidade, ele começa a ter consciência de si próprio, que ele era um ser e que ele era diferente do outro, mas ele ainda não tinha percepção desse outro. A bidimensionalidade, ele percebe o outro. Então é ele e o outro. A tridimensionalidade é quando ele começa a perceber que existe ele, existe o outro, e existe um mundo em volta dele. Isso aí são blocos de tempos e tempos. Aí o processo consciencial, tá? Quando ele vai para a quadridimensionalidade, ele começa a perceber que existe ele, existe o outro, existe o mundo, e existe dentro dele algo a mais, que é a consciência espiritual. E aí vem a contribuição de várias questões anímicas, vem uma outra religião também, voltada especificamente para essas questões que são as religiões espiritualistas, que vão trabalhar com as questões espíritas, dessas consciências, das existências dessas consciências, como Allan Kardec, Chico Xavier, entre outros. Tá? Então, em cada tempo, a linguagem, a consciência desses seres espirituais vão se diversificando, porque a inteligência vai se ampliando, né? A quinta dimensionalidade é quando ele percebe ele, o outro, o mundo, a consciência espiritual, o mundo espiritual e o mundo estelar. Quando ele começa a compreender que existe, para além dele, do mundo aqui, outros mundos, ele está na quinta dimensão. A sexta dimensionalidade é quando ele começa a perceber o mundo dimensional. Ele começa a perceber que existem seres que vivem em Gaia, nesse mundo sutil, desse planeta sutil que se chama Gaia. E aí várias dimensões. Na sétima dimensionalidade é quando ele começa a entrar em contato com esses seres dimensionais, além dos astrais. Tá? Então, eu, por exemplo, já estou na sétima dimensão. Então, eu consigo entrar em contato com esses seres, consigo captar através
da telepatia, através da canalização e a existência desses seres. E isso vai acontecer com todos. Tá? Um com menos tempo, outro com mais tempo, e assim vai. Aí a humanidade continuará sendo a humanidade. Nós que vamos ampliando nossa consciência, a ascensão consciencial para estar na percepção desses mundos que sempre existiram. E a gente vai se desenvolvendo cada vez mais esse processo. Então, a questão da quinta é porque nós fazemos essa distinção entre quinta, quarta, sexta dimensão, que as dimensões ocorreram, tá, no momento em que houve, pelo menos o que eu entendi, no momento que houve o desastre, né, lá das cidades de Atlântida e Lemúria, que houve uma ruptura da Pangeia, né, a explosão do núcleo da Terra, que ocasionou isso, por causa da energia viril. É interessante perceber que esses seres, tanto os arcturianos quanto os pleidianos, vieram para cá para salvar, para tentar ajudar os seres que já estavam presos aqui por causa dos embates. Então, eles vieram com as suas naves cidades, chegaram aqui e com toda a tecnologia que eles tinham, eles pensavam que eles poderiam mudar a atmosfera de novo para que esses seres pudessem continuar vivendo, os estelares continuassem vivendo na Terra, e eles não conseguiram. E disso houve muito mais catástrofe. E a partir daquele momento que Gaia e Terra giravam, tinham uma rotação para o mesmo lugar, para a mesma rotação, ou seja, os seres estelares, astrais e dimensionais podiam se comunicar com os humanos, acontece a ruptura. Gaia começa a girar rotativamente para um lado e o planeta Terra para o outro, porque foi modificado a estrutura. Essa estrutura foi modificada pela ruptura do núcleo, que houve essa explosão do centro da Terra para cima. Então a rotação da Terra, ela muda. E aí, a partir daquele momento, Gaia vai para um lado e Terra vai para o outro. As dimensões vão, é como se fosse uma cisão mesmo, e essa cisão separa os seres espirituais, os seres dimensionais e os seres astrais e os seres físicos. E aí se começa a contagem do tempo e espaço, que a gente sabe que a gente tem hora e tudo, por causa que a mente começa a ter uma compactuação, né, uma estruturação compacta, para que possa perceber toda a sua realidade em volta. E aí começa todo um desenvolvimento lento, muito lento, milhões e milhões e milhões e milhões de tempos, para poder chegar ao que nós somos hoje. Tá? Eu não entro na estrutura de que a gente hoje é um ser negativo demais, não somos. Nós evoluímos muito, muito. Chegamos a uma evolução, se a gente vê para trás, na nossa história, já se mataram muito, já se conquistaram demais, já se destruíram muito, e hoje, né, com a percepção dos direitos humanos, com a percepção de que nós somos para além desse corpo físico, o ser humano ele começa a ter uma percepção maior de si mesmo, do outro, do mundo espiritual e agora do mundo estelar. Eu acho que isso faz parte de um desenvolvimento humano, astral e dimensional. E hoje a gente começa a perceber que a Terra está começando a voltar ao seu ritmo rotativo com Gaia. E isso, pouco tempo a gente vai ter a oportunidade de ver os seres, assim como a gente vê uns aos outros, né? Eu tenho pessoas que me mandam fotos
do céu, e tá lá os seres no céu, né, os dragões e tudo, e eu sempre falo, eles sempre estiveram lá. Nós que não vimos por causa dessa ruptura. E agora, com a volta da rotação, da mesma rotação, vamos ter mais a facilidade de vê-los e de estar com eles mais vibratoriamente na nossa existência. Porque agora, a partir do momento que uma semente estelar compreende e sabe que eles existem, é como se fosse uma festa. Eles se sentem lisonjeados de saber que agora aquela semente acordou. Então o despertamento, na verdade, é isso. Porque a nossa cultura, ela estimula, né, a consciência espiritual desde pequeno através das religiões, mas não estimula a consciência estelar, até porque não são todos que têm a consciência estelar. Mas então eles passam nós passamos muito tempo adormecido até acordar. Então quando acorda é como se a gente fosse adotado e descobrisse as nossas verdadeiras origens, né? Não é assim, às vezes, né, biológica, que a gente descobre que a gente tinha uma outra família, uma mãe que nos gerou e tudo. É basicamente assim, eles se sentem muito confortável de saber que agora eles podem ser reconhecidos como a família que eles sempre foram, desde que você está aqui, né, te indicando para onde ir, o que fazer, não vai por esse canto, não vai por aqui, não vai por ali. Às vezes, por falta desse conhecimento mesmo, as sementes ficam enfraquecidas, muito enfraquecidas, e sofrem de assédios. E esses assédios são muito sérios. A gente pode trabalhar numa outra proposta de live, na outra live que a gente puder fazer, tá bom? Boa noite para todos, gratidão por todos que estão aqui comigo, não estou sozinho nunca, então boa noite para todos, um bom final de semana de muita luz, que os seres estejam todos com vocês, que a semente estelar, que as sementes estelares possam ter consciência cada dia mais da sua existência, para que viva com eles, né? Se vocês souberem de alguém que está passando pelo mesmo processo, que você acha que ele é uma semente estelar, me indiquem. Peguem o meu número, mandam para mim. A gente precisa fazer com que muitas outras sementes tenham o mesmo privilégio que nós tivemos de nos acordar. Boa noite para vocês, um bom sábado, um bom domingo, e nos vemos ao decorrer do nosso caminho, porque nós estamos na mesma nave. Arrolux para todos.